irmãos. Aqui nós estamos com três líderes, a Nívia, o Nívio e o Giovanni, em reunião aqui para a gente poder falar um pouquinho da escola de propósito, mas através de percepção real deles, né, do que é trabalhado, que é liderar um pequeno grupo, para vocês terem essa noção a partir deles, né, não somente das aulas. Então a gente está fazendo essa reunião aqui e nós vamos fazer algumas perguntas para eles, mas antes eu deixo eles cumprimentarem vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, né, Escola de Propósito. E estamos aí junto para, né, a gente avançar aí nesse processo. Sejam bem-vindos. Giovanni, A paz, Senhor, irmãos, tudo na graça. Como foi dito, né, nós estamos gravando esse vídeo para Escola de Propósito, para colocar para vocês como que é esse dia a dia dentro dos PGs, né? Quão importante é o PG nas nossas vidas. amém. Olá, irmãos, a paz. A gente está aqui para falar um pouquinho, né, desse processo de como é viver o PG e a gente no decorrer vocês vão conseguir ver um pouquinho do nosso dia a dia. Amém. Amém. Então nós vamos começar com a pergunta seguinte: qual a importância do PG para a sua vida e para sua casa ou sua família? E eu queria que todos os três respondessem essa pergunta, que eu acho que ela é fundamental. Quem pode começar aí? Para começar. Para mim tem sido uma experiência muito gratificante. Quando a gente começa, né, quando foi proposto para fazermos o PG, um pouco preocupados como isso iria acontecer, né? Como que a gente faria isso? Como que seria isso tudo, né? E aí a gente acha que não está preparado, né? Que precisamos estudar, que precisamos estar preparados. Mas Deus vem nos preparando, Deus vem nos ensinando ao longo do nosso período, né? Eu como anfitriã e líder depois, eu fui crescendo muito junto com os meus liderados, com a célula, né, com o PG. Eu tenho crescido pessoalmente, sabe? Eu tenho me dedicado esse período, às terças-feiras, de dedicação total, assim, o dia todo, desde né, de manhã, a gente já começar a pensar nos movimentos, no que fazer, e, e esse dia do PG, ele é especial aqui na minha casa. Mas, amém. Amém. Pode falar, Giovanni. Bom, eu estou no PGs desde quando foi criado os PGs, no começo, né? E o meu PG, o Cainonia, fica no bairro Bela Vista. E eu sou líder. E no começo foi assim, bem desafiante, porque sem experiência nenhuma com esse tipo de escola, né, ou PG, e no começo assim, deu um calafrio bem grande na barriga, porque como o pessoal vai reagir, se o pessoal vai gostar ou não. Mas Deus veio me mostrando no dia a dia que não era aquela dificuldade que eu achava que era, né? Porque quando a gente coloca na mão de Deus, ele vai nos orientando, ele vai nos guiando e vai nos mostrando um propósito desse PG. E tem sido muito gratificante para mim ser líder de PG. Sabe? Eu tenho não só ensinado, mas como aprendido muito também. A gente tem essa troca de experiência, né, com os liderados e praticamente a gente já é uma família. A gente se considera uma família dentro do PG. Mas PG é uma família que se reúne. São irmãos que eles separam um tempo, né, para poder ter a experiência da mesa, né, de saber o que que o outro está sentindo, e não só, né, falar, mas também ouvir. Você interage,
você participa da vida da outra pessoa, você começa a compreender que as pessoas têm necessidades além das quatro paredes. As pessoas elas se abrem, né? Ali elas começam a ter confiança uns com os outros. Então é um momento de compartilhar experiências, compartilhar sentimentos. É um momento que você se sente abraçado, acolhido, né? Além do culto, né? A gente está num momento muito bacana, muito legal, porque tem sido realmente fortalecido isso. A gente tem o culto no domingo, que é muito bom, ele abastece a gente, mas durante a semana a gente precisa desse convívio com o outro, para poder realmente abraçar, para poder sentir a pessoa como ela realmente é fora ali das quatro paredes, né? Fora ali do culto em si. Então, para mim como líder, né? Eu acho que o Giovanni falou muito bem, a Nívia, a gente tem que buscar inspiração realmente. Porque se for olhar preparação, se a gente for olhar estar preparado para fazer, a gente não vai fazer nunca. A gente vai se preparando no meio do caminho. Eu, por exemplo, né, uma pessoa, eu sou reservado, mas eu fui aprendendo a lidar com o compartilhar, com o servir, né, com o ouvir, com o falar. Então é um momento realmente de a gente crescer e eu amadureci muito nesse ano que passou, nesse ano que se iniciou aí, né? Então a gente tem aprendido e principalmente que o que a gente faz mais essencial é compartilhar a palavra de Deus. A gente compartilha aquilo que nós precisamos muitas vezes ouvir e o culto foi bom, mas ainda tem mais coisas para a gente alcançar. Então é essencial o PG para que a gente continue a crescer juntos, né? Como uma família que precisa cada vez mais subir degrau, degrau, né? E nunca parar, sempre estar amadurecendo, crescendo, né? Corpo, alma, espírito. Então a gente alimenta uns aos outros e vamos crescendo como uma família e vamos nos fortalecendo para que a gente consiga alcançar o alvo, né? Que é ser igreja, ter Cristo como centro e sempre guiado, né, pela liderança da igreja também, que dá muita palavra edificante para a gente. Então, o PG é família para mim. É o que a gente precisa além, né, que a gente faz, que é o. Então, eu quero perguntar para a Nívia, a gente passa para vocês uma carta pastoral, né? Para vocês seguirem e compartilharem com os irmãos ali do pequeno grupo. Essa carta pastoral, ela é difícil de ser ministrada e ela é ministrada, pregada ou ela é compartilhada? E como funciona isso? Você teve dificuldade no início e hoje? O que você me fala, Nívia? E, Então, nível. Nívia, desculpa. Então, as cartinhas, elas dão um norte para gente, né? A gente tem um tema ali que a gente trabalha na reunião, mas ela é só um suporte. Né, num conjunto de tudo que a gente vive, né? Uma vez que somos cristãos, uma experiência que nós temos, a gente, o texto, ele vem para nos ajudar para a gente não fugir do tema, né? Ficava bem focada na cartinha e tudo, mas com o passar do tempo, você vai entendendo que não é o pé da letra, uma direção, né, que você tem com ela e de acordo com o que vai acontecendo no seu PG, na sua reunião, você vai utilizando ela de acordo com o que você vai vendo, né, e vai sentindo na reunião, durante a reunião. Mas ela é muito boa. mas é uma pregação? Não, a cartinha, a reunião, o PG não é uma pregação, tá? A cartinha ela é uma orientação. Ela não é para você pregar, é para você discutir, fazer uma reflexão. Eu sempre coloco todo mundo na roda. A gente tem questões, tem perguntas, tem a reflexão do tema, né? E todo mundo faz comentário, todo mundo se ajuda, todo mundo vai é, dizendo, mostrando o seu ponto de vista com relação àquele tema.
Então, é uma cartinha para ser usada num conjunto durante o PG. E interessante, né, que ela fala assim que ponto de vista, mas não é questões teológicas complexas, nada disso. Questões do dia a dia mesmo, práticas, né? A Exato. carta ela direciona para questões práticas. Então, tem esse detalhe também que acho bem interessante. Ô, Giovanni, tem Oi. alguma experiência marcante assim no PG que você teve, que você fala assim, não, essa aqui eu preciso contar. Bem, aconteceu uma que, assim, que me deixou marcado, que foi um participante, ela um dia ela resolveu se abrir lá para nós e ela colocou que tinha 40 anos que ela não conversava com a mãe. Ela tinha raiva da mãe. Então, naquelas cartinhas de orientação sobre o amor, de perdão, ali quebrantou o coração dela, né? Começou a quebrar e ela resolveu procurar a mãe, conversar com a mãe. Então, o que ela tinha de raiva da mãe, ela viu que, na verdade, a mãe estava. O que ela fez foi para proteger ela. Porque, na época da adolescente, ela estava correndo risco de vida, tanto ela como a mãe. Para não elas serem assassinadas, a mãe fugiu e entregou ela para uma tia criar. E só que ninguém tinha explicado isso para ela. Então ela tinha raiva da mãe porque a mãe tinha entregado ela, né? E ela sem saber o porquê, né? Aí com as orientações sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, que a gente não é perdoar só o outro, é perdoar a si mesmo, que ela resolveu ter uma conversa com a mãe e ela descobriu a verdade. Que, na verdade, a mãe não estava entregando ela porque não queria. Ela estava entregando ela para proteger ela da vida dela. Então, assim, foi uma coisa bem marcante, porque tinha 40 anos que ela tinha ódio da mãe, né? Então, através do nosso PG, isso foi quebrado. Essa maldição que ela tinha, que ela achava que tinha, foi quebrada ali, né? Então, assim, para mim foi um testemunho assim, muito marcante e muito gratificante. Fala também de uma experiência marcante no seu PG. Sim, nós tivemos uma experiência aqui que foi, é, do meu ponto de vista, realmente algo, um movimento mesmo do reino, guiado também pelas cartas que foram, inspiraram, né? A carta sempre ela inspira, ela não deve ser digitada, né? Mas ela realmente ela guia a gente. E foi uma carta que, né, falava um pouco sobre propósito, sobre jejum. E a turma espontaneamente, né, decidiu fazer um período de 30 dias de um propósito específico. E eu achei tão legal porque tinha uma pessoa que não é da igreja, não é da nossa igreja, e ela se envolveu bastante ela mesma falou, não, vamos fazer, eu vou fazer também. Entrou no propósito, ficou o período, é, abriu mão, né? E a gente viu que a pessoa, ela realmente ela foi tocada. Ela estava parecendo um crente que já estava na igreja já há bastante tempo. Então, do tempo que eu tô, acho que foi o mais bonito de ver uma pessoa se envolver, sabe? Abrir mão de algo para que o objetivo, né, fosse alcançado, que é o fortalecimento do grupo e de pessoas que precisavam da nossa oração, né? Então a gente fez esse propósito, esse período de abrir mão de algo que gostava de fazer, e, né? Na época, o pessoal decidiu, todo mundo. Acho que foi tão legal que o grupo estava tão unido que todos decidiram, durante 30 dias, abrir mão de algo e foi transformador. Foi transformador porque eu vi pessoas realmente começando a colocar a vida realmente nas mãos de Deus. De todo esse período que eu tô, é, é, fazendo esse processo, né, com a igreja, esse encontro, né, esse pequeno grupo, acho que para mim foi a experiência mais transformadora que eu participei aqui com o pessoal. Sim.
Olha só que interessante, né? A gente até fala assim, né, que a pessoa não era crente e tal, mas ela estava ela estava um tempo no seu pequeno grupo. Então ela já é crente, já está É, já tá na igreja, né? sim, Assim, às vezes a gente separa a igreja, templo, a nossa religiosidade daquilo que é mais importante, que é a pessoa perdoar a mãe em 40 anos. Faz muito mais sentido e efeito do que, às vezes, a pessoa ficar 40 anos dentro da igreja e não ter transformação. verdade. Então, a transformação é o que é importante, né? É a pessoa ser salva porque ela está arrependendo, pedindo perdão, porque ela está entendendo que ela deve ter relacionamento com Deus, deve fazer jejum, que ela deve buscar também. Então, nós estamos vendo um mover da igreja, né? Mesmo que a pessoa não vá no culto oficial da igreja, mas ela está ali no PG e está sendo trabalhada, né? Por vocês aí, por Deus, através da comunhão dos irmãos, dos participantes, né? E eu queria também te perguntar, o nível, é o nível mesmo. Qual o paradigma assim, que você teve que quebrar para ser um líder? Sim. No meu caso, por exemplo, eu sou meio. Como é que eu vou dizer? Eu gosto de tudo bem organizado, bem do meu jeito. E aí, quando eu iniciei especialmente, eu seguia muito roteiro, né? Eu seguia muito roteiro e a disciplina, que é uma coisa que eu percebi que é importante, mas a Nívia até comentou, né? É importante a disciplina, é importante você seguir o roteiro, mas tem muitas vezes que você tem que deixar o Espírito agir e abrir mão até, se o Espírito Santo estiver naquele movimento, de repente até abrir um pouco mão da carta, mas continuando a mensagem, mas deixar o Espírito fluir. Então, da minha parte, paradigma quebrado foi que o agir de Deus nem sempre está ligado à minha disciplina ou à minha forma. Tem vezes que eu tenho que deixar os meus conceitos, os meus preconceitos, as minhas verdades, para que a verdade de Deus seja incluída e pessoas sejam alcançadas. É igual a gente, né, nível, o Giovanni vai falar a mesma coisa. A carta é um direcionamento? Ela, ela inspira a gente? Inspira, mas às vezes eu, por ser uma pessoa mais disciplinada, mais é, questões de organização, muitas vezes eu precisei quebrar esse paradigma e fazer o PG se tornar realmente uma experiência que edifica, que transforma vidas através de simplicidade, através, muitas vezes, extrapolar um pouquinho o horário. Eu sei que não é, né? O pastor não gosta e tudo, mas tem vezes que é necessário. Às vezes a pessoa está carente, a pessoa quer falar um pouco mais. E para mim isso é quebrar paradigma. Eu sou mais certinho, mas eu vejo que tem hora que Deus ele não vai agir do jeito que eu quero. Ele precisa agir do jeito que ele que é perfeito, que é o jeito dele, não o meu. Então, acho que o paradigma maior é saber que para que Deus haja, muitas vezes o nível tem que sair fora e deixar o espírito ali ser funcional, né? Especialmente na simplicidade do espírito no pequeno grupo. Giovanni, queria te perguntar também, no PG, já que o nível desse colocou isso aí, PG lá você já teve algum visitante que chegou e quis falar muito e acabou te atrapalhando, entre aspas, a ministrar, a compartilhar, a gerir lá a reunião? Já aconteceu, viu? Nós tivemos um visitante, e mais de uma vez, esse visitante, porque ele bebe muito. Então, geralmente, ele chegava lá, geralmente bêbado. E, como ele estava bêbado, ficava muito falante. Então, a gente começava a falar, ele querendo cortar toda hora que a gente está falando, ele entrando, ele cortando, ele cortando. Assim, foi uma situação assim, meio complexa, mas no final a gente acabou conseguindo contornar. Porque é complicado. Você está falando e a pessoa vai e te corta. Você volta a falar, a pessoa vai e te corta. Né? Mas a gente entende, porque é uma pessoa carente. Tá?
é uma pessoa que estava com a família desestruturada, toda quebrada. Então ele tinha essa carência de falar muito, de expor, de colocar para fora. Então assim, no começo foi um pouquinho complicado de a gente contornar, mas depois que da segunda, terceira vez que ele foi, a gente já conseguiu controlar a situação. É interessante isso, porque normalmente assim, a gente tem que ter paciência mesmo. Porque são duas vezes que eles fazem isso e na terceira, o visitante, normalmente, na terceira vez ele já se comporta diferente, já presta atenção. Outro dia teve um visitante aqui, um PG da Anívia, eu estava presente, ele tinha 2 anos que estava saindo da igreja e tal. Ele tomou a reunião quase toda para falar. Então, assim, uma pessoa que estava sem congregar. Não vou dizer que ele estava desviado, não, ele estava sem congregar, uns motivos lá de mudança, tal, tal. Aí quis falar até, falou até. Aí já na segunda reunião já falou menos, na terceira já vai falar menos, entendeu? Então isso é normal também, né? E a gente vai direcionando. Quero perguntar para a Nívia também. Perguntar não, que ela cite um testemunho assim que ela viu no PG que foi forte, foi para ela ou para alguém, alguma coisa que aconteceu? Lembra de agora? Eu poderia citar vários, porque eu estou no PG desde o começo, né? Aqui no meu PG é um PG bem de casais, é interessante. Meu PG tem vários casais. E, e nós temos muitas pessoas que têm sido transformados pelos PGs, embora estejam na igreja. Embora sejam membros e estejam na igreja, eles foram transformados no nosso PG, né? Dentro do PG. As reuniões, por ser uma coisa mais próxima, né? Toda semana a gente está conversando, a gente se conhece, a gente conhece os problemas dos outros, a gente já fez semanas de oração, já fizemos semana que nós tivemos que ligar para o outro para fazer um vídeo, ligar para ele, desejando um bom dia, que Deus o abençoasse. Já fizemos jejum, já fizemos oração, já fizemos várias coisas juntas, mas pessoalmente, cada um deles que estão no meu PG tem uma história para contar. Tem grandes transformações assim que foram acontecendo. A comunhão é importantíssima. A gente se sente seguro com o outro, a gente se sente com conforto com o outro. A gente sempre, assim, quando a gente precisa de dar uma palavra de ânimo, a gente dá. Quando a gente precisa de falar alguma coisa, puxar a orelha, sabe, de abençoar. E a gente está sempre em grupo. Nosso grupo é um grupo unido, é um grupo bacana. E nós temos crescido muito. E eu, pessoalmente, como líder, tenho crescido, eu tenho evoluído junto com os meus liderados, e Deus tem sido misericordioso e tem me ajudado muito a fazer esse trabalho, porque eu acho que é um trabalho, né, um trabalho do coração de Deus para a gente. Sim. Onívio, nós temos poucos minutos, né? Para encerrar. Eu queria que você fizesse as considerações finais aí do que é o PG e dá um resumo aí para nós. Bacana. É do coração de Deus. Acho que a Nívia, ela acertou o alvo. É do coração de Deus e a gente realmente se sente transformado, a gente se sente alcançado, a gente sente que Deus realmente está nos abraçando. E como uma família, como irmãos, a gente às vezes, né, pode cobrar um do outro, a gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode aprender. A gente tem um momento especial de transformação. É edificante, gente. E a gente trata de coisas eternas. A gente trata ali de deixar um legado, né, para as pessoas que estão ali aprendendo uns com os outros, a gente cresce junto. Não é simplesmente passar o tempo, é realmente crescer, né? Para que a luz de Deus brilhe em nós, para que o sal que nós queremos ser, ele seja realmente um tempero para as pessoas que estão ao nosso redor.
Então, o PG vem para isso, para consolidar, né, tudo aquilo que a gente já está vivendo e a gente quer continuar vivendo, a gente quer continuar crescendo. Deus não fez a gente para ficar parado, paralisado, né, sentado no culto, simplesmente ele vendo, né? Não é que não é bom, o culto eu amo o culto, mas a gente necessita sim do pequeno grupo, de eventos da igreja, isso nos alimenta, isso nos fortalece, né? A gente vê o mundo cada Você vez complementa a outra, né, Ney? É complemento, gente. Sabe, é multiplicação, é edificação, é a continuação daquilo que Deus tem como propósito para nossas De vidas. Então, continuação, exatamente. continuação. Então, nós estamos bem alinhados, né? O Giovanni, a Nívia, o pastor Bruno. A gente segue o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que ele nos inspira a estar com as pessoas. Vai ter momentos que a gente Amém. vai pegar pessoas que são bêbados, pessoas que estão ali Uhum. às vezes tá ali, mas está no outro lugar porque está com um problema, e ali ela é fortalecida, ela é abraçada, ela passa a entender que ela tem pessoas que ela pode confiar, é onde um levanta o outro quando cai. Então o PG é para o reino de Deus continuar sendo edificado e para que a gente tenha comunhão e nos fortifique, porque sozinho é difícil caminhar, mas onde tem dois ou três, é difícil cair. Se você cair, tem alguém para te segurar. É isso. Essa igreja fora da igreja. É, justamente. Isso aí. O nível interessante que no seu tem uma pessoa que saiu da igreja, tá em outro ministério, mas no PG ela não saiu, né? Sim, 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 é verdade. É verdade. É o que o É, pastor falou. você vê como É, que é forte o laço, né? Como que é sim, forte o trabalho. isso aí. Amém, irmão. Nós fizemos essa breve reunião aqui para vocês entenderem assim, o que que é o PG, né? Saindo da boca dos líderes, né? Formação e esse testemunho, que não deixa de ser um testemunho. O PG é uma bênção, é a igreja de duas asas, nas Amém. casas e no templo, cumprindo a palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Um Amém. abraço. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.